Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando mais um episódio do Vozes do Planeta. Hoje é um assunto seríssimo. Hoje vai ser um dia de aula. Peguem seus bloquinhos, peguem suas canetas, porque a gente vai aprender muito e a gente vai desmistificar muitas coisas. A gente vai trazer a realidade brasileira e a gente vai falar sobre água e sobre seca, sobre crise hídrica. Não tem uma pessoa melhor no Brasil para comentar e para nos dar essa aula do que a Marúcia Waitley, diretora do Instituto Água e Saneamento, presente hoje aqui neste episódio. Maru, prazer imenso te receber aqui no Vozes do Planeta. Olá, Paulina, obrigada pelo convite, sempre muito bom falar com você e com o pessoal que te ouve. Obrigada. Querida, eu queria já começar trazendo dessas percepções, né? A gente falava aí nos bastidores, antes de começar a gravar, de que existe essa percepção, né? É falado, né? O Brasil detém X% de água doce, e isso vai gerando nas pessoas a sensação de que é um país que não vai faltar água. Só que a maior concentração de população, no caso da região sudeste, a gente já viveu uma época de crise hídrica, estamos vivendo já uma segunda etapa de uma forte crise hídrica. Onde tem água no norte do país é água poluída. Enfim, por que a gente não pode pensar que o Brasil é um país que sobra água? É muito boa essa introdução, né? Porque o Brasil tem 12% da água superficial do planeta, o que seria algo muito assim, de um conforto hídrico muito grande, mas o Brasil é um país de dimensões continentais, muito diverso, tanto do ponto de vista dos biomas e como que a água vai se dar em cada um desses biomas, e principalmente em termos de onde a sua população está concentrada, onde as atividades econômicas estão concentradas, e de que forma essas atividades e toda a dinâmica, né, de alteração do território que a gente tem feito no país, em especial nos últimos anos, vai afetar esse grande patrimônio que o país tem, né? Então, a primeira coisa que para desmistificar, né, o Brasil não tem hoje uma situação confortável em relação à água, né? Apesar de a gente ter 12% da água doce superficial do planeta, tem importantes reservas subterrâneas, são os aquíferos, existe, primeiro, uma distribuição muito desigual, ou seja, heterogênea, né? Então, não é que é uma distribuição onde a gente tem mais de 70% da água superficial na bacia amazônica e grande parte da população distribuída nas regiões sudeste, nordeste, centro-oeste e grande parte dos usos, né? Então, a primeira questão temos bastante água no todo, mas isso não se traduz em a água estar onde estão as pessoas, onde está a população. Mesmo assim, na maioria das regiões existia um certo conforto em termos de água, mas a gente vem adotando um modelo, e já há muito tempo, e intensificando esse modelo, que isso em geral, né, no planeta, né, a gente tem alguns autores que chamam o século XX do século dourado da água, né, onde o homem aprendeu a canalizar e fazer grandes barragens, a fazer perfurações para pegar água de aquífero a 1 quilômetro de profundidade, e agora a gente trabalha o século da escassez, né, que é inclusive um livro que eu publiquei com a Maura Campanile, que trata exatamente desse assunto. Então, o século XXI realmente ele é um século onde as mudanças climáticas estão se dando, os eventos climáticos se intensificam em frequência e intensidade, então, muito se dão por meio da chuva, né? Aliás, os efeitos climáticos, a gente sente, né, os eventos climáticos extremos pela água, seja pela sua abundância, seja pela falta, né? Então, essa relação água e clima é indissociável. Isso não é diferente no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem a concentração de água diferente da população e dos usos. A gente tem, atualmente, um modelo absolutamente suicida de uso do território,
o desmatamento na Amazônia, ele tem um impacto não só na própria floresta, como um impacto no regime de chuvas de todo o continente, né, como já diz o professor Antônio Nobre, com os rios voadores, realmente o desmatamento ele vai ter esse impacto na escala do continente, e o desmatamento não está acontecendo só na Amazônia, né? A gente está desmatando outras áreas também, a Mata Atlântica continua sendo desmatada, então o desmatamento ele vai ter esse impacto na escala local, regional e continental. As queimadas, é importante a gente lembrar que a gente teve um ano passado, vai ter esse ano, infelizmente, né? Um ano novamente de muitas queimadas, e aí algo que retroalimenta essa diminuição no regime de chuvas, né? Porque ao mesmo tempo está mais seco, então queima mais, e a própria fumaça, ela também compromete, primeiro, o caminho dos rios voadores, então a gente está queimando todo o Pantanal, o Centro-Oeste, todo o caminho dos rios voadores para chegar no Sudeste, ele acaba ele tá muito mais seco, ele está desmatado, ele está com fumaça, isso vai consumindo essa umidade, ela não vai chegar nas outras regiões do país, e ao mesmo tempo ela vai contribuir para não ter tanta chuva, né? Então, a gente precisaria, assim, imediatamente, né, para mudar esse cenário, parar imediatamente de queimar e de desmatar, né? Esse seria uma coisa fundamental nesse momento. Infelizmente, não é o melhor momento para a gente pensar num cenário desse, mas é um alerta, né, de que o modelo que nós estamos adotando é um modelo suicida, porque sem água não tem nenhuma atividade econômica, não tem vida, não tem tudo que a gente precisa depende em algum momento de água. E a situação atual, não sei se você quer entrar nisso agora, mas eu acho que a gente pode dar esse primeiro contexto. Não sei como é que você quer fazer. Sim, eu acho que eu queria... Se deixar, você me conhece, né, Paulina? Eu falo claro, isso, sem parar. E nesse assunto, então... já é mais de década, né, que a gente trocando que a ideia gente conhece, sobre exatamente. isso. E aí, puxando esse passado, não tão distante, eu lembro que uma vez você falou para mim, numa das inúmeras entrevistas que a gente fez, você falou para mim assim, eu estava em plena, saindo da crise hídrica de 2013, né, que durou 2 anos e foi algo muito forte, onde se levou muitas discussões sobre direito de acesso à água, né? E aí vocês estão ouvindo ao fundo o barulho aqui da minha casa, mesmo aqui próximo do vizinho, então, períodos pandêmicos de gravação. Foram 2 anos de crise hídrica na região sudeste, onde, né, foi gravíssimo, onde se trouxeram discussões importantes sobre quem tenha direito ao acesso à água, como fazer essas distribuições, como fazer novos planejamentos. E você falou uma coisa muito, muito grave e muito importante para mim, que ficou guardado, nem lembro onde foi, mas eu lembro que você falou assim, é engraçado que crise hídrica as pessoas só lembram até a próxima chuva. Quando começa a chover, acabou essa percepção de que estamos num período crítico, né? E vem muito do que você acabou de contar. O que a gente vai ver a partir de agora, Maru, que vai se repetir ou que vai se agravar comparado à crise hídrica que atingiu a região sudeste do país em 2013, 2014? É muito boa esse resgate, né? A frase é uma frase que foi bastante falada pelo Vicente Andreu, que na época era o presidente da Agência Nacional de Águas, né? Que a primeira coisa que a chuva lava é a memória da seca. E acho que eu acrescentaria isso, pensando nesse aprendizado da crise que a região sudeste, principalmente a região metropolitana de São Paulo, né? Viveu e você falou bem em 2000, a partir de 2013, né, mas que a gente sentiu ela como uma crise de abastecimento a partir de 2014, e assim, diferentemente, né, pensando nesses eventos climáticos extremos, de uma enchente, que é algo muito devastador, muito acontece naquele momento, as secas, elas requerem que a gente tenha uma visão muito mais de, né, longo prazo e muito mais atenta, porque a seca, ela vai acontecendo aos poucos, e a cada ano você fica com menos, né? Tem um autor que chama Brian Fagan, que escreveu um livro que é O Aquecimento Global num Período Medieval, que ele chama
a seca do assassino silencioso, porque a cada ano ela te deixa com menos e a hora que você vê, você não tem nada. Então, e no caso da experiência recente, o que a gente pode esperar para agora, é assim, tem algumas semelhanças preocupantes, que é minimizar o problema, né? Então, a gente, em 2013, tudo bem que a coisa foi um pouco mais concentrada ali no Cantareira, né? A dimensão da crise esse ano, ela tem outra dimensão, né? A gente tem essa questão, o setor energético com uma crise do setor energético em função do baixo nível dos reservatórios, mas em função também de uma série de problemas de gestão e de um aumento aí de uso de outras fontes de energia, mas isso está muito concentrado na bacia do Paraná, que vai pegar a bacia do Tietê, onde está a região metropolitana, que vai pegar Minas Gerais, vai pegar várias cidades, o próprio estado do Paraná, né? Então tem uma escala muito maior. É uma bacia que já vem apresentando uma redução do volume de águas, como o próprio levantamento do MAP Biomas Água, que foi lançado no mês passado, já mostra, é possível verificar o quanto que diminuiu a água superficial, uma região muito próxima também do Pantanal, com toda essa influência, né, da diminuição do regime de chuvas, uma região que é bastante alterada, né, do ponto de vista das bacias hidrográficas. Se a gente for pensar, né, essa região é uma região que tem uma ocupação já mais antiga, desmatamento mais antigo, muita irrigação, então a gente tem toda essa coisa, tudo isso está influenciando num ciclo, assim, digamos, virtuoso, né, da renovação da água. Então a gente já está falando de uma região que já parte de uma série de problemas, reservatórios com bacias hidrográficas todas desmatadas, com más condições para um bom ciclo de renovação da água. E acho que já tem coisas que se repetem em relação a 2013, 2014, que assim, a gente já tem uma crise hídrica instalada, meio permanente, né? Seja de pouca água para tudo que precisa, seja de baixa qualidade. Então, a gente pode chamar o momento atual de uma emergência hídrica, né? Porque já é sobre um território que já tem uma série de problemas. A gente vê a repetição da minimização do problema e aquela ainda, né, essa crença que é algo que é inadmissível, porque com tudo que tem acontecido de eventos climáticos extremos no planeta, né, com todos os alertas dos órgãos nacionais, desde maio a gente tem alertas dos órgãos de vários órgãos federais que lidam com meteorologia, com água, então todos esses alertas estão dados e a gente continua tratando como se vai chover no verão. Quando, na verdade, esse é se tem um novo mundo pós-pandemia, esse é um novo mundo e é um futuro talvez não muito agradável, né? Que é um futuro onde a chuva não é mais como a gente imaginava e que o que a gente pode esperar daqui para frente é esse inverno extremamente seco, um verão, pelo que os cenários estão apontando, que é de chuvas dentro ou abaixo da média, ou seja, a possibilidade de recuperação, seja dos reservatórios de hidrelétrica, seja dos reservatórios, alguns desses reservatórios não são só das hidrelétricas, né? São utilizados para abastecer cidades, para irrigar, então tem todos esses outros usos, então uma potencial baixa recuperação disso, ou seja, um problema de que essa crise hídrica de agora, ela avance e ganhe uma escala de uma crise de abastecimento de água, de abastecimento de comida, de proporções muito grandes no ano que vem. Então, o momento agora ele é um momento crucial para ações, para o alerta e para o alerta para ação. Não é só o alerta, mas é alerta para ações e ações são possíveis. Claro, muito na época, né? Eu estou resgatando do que a gente, porque se a gente não aprende, né, com o que acontece, né? Se a gente não aprende, não discute e evolui a partir disso, realmente a gente está ficando tudo doido. E parece que está acontecendo, né, Maru? Porque são muitas lições que foram dadas. A gente já tem pelo menos 5 estados que são os mais populosos do país sendo diretamente afetados, né, com essa crise, essa emergência hídrica, como você colocou, que já vem esses alertas desde maio, e isso vai interferir justamente no preço do alimento, né, galera? Porque, né, vamos pensar, se você não tem água suficiente, se você começa a perder também
produções, se começa a ter Sim, é uma seca importante muito lembrar, grande. Paulina, que é uma seca num momento em que é super delicado para a agricultura, porque é um momento de começar a plantar, né? Então, você plantar com solo seco e sem ter água disponível é muito complicado, porque é isso, é esse exemplo da seca como assassino silencioso, né? Porque ela tem um período. Você precisa tomar medidas preventivas com antecedência e, se o pior cenário não se concretizar, celebrar e não apostar de que o melhor cenário vai acontecer, né? Eu acho que essa é uma mudança muito importante que a gente precisa fazer e é um aprendizado, porque tem aquela, errar é humano, né? Mas repetir no erro é burrice. É por isso Então, que eu falei, né? Tem que ser doido mesmo, né? Se a gente continuar, e parece que é o que está acontecendo. E uma das coisas, né, que a gente falava muito em 2013, 2014, Maru, era, né, que eu falei do direito do uso à sim, vamos água. falar do direito, isso é E super eu importante. acho que é importante, porque quando é colocado isso, né, também outros grandes números que são falados é que 70%, isso não só no Brasil, mas no mundo, né, pelo menos 70% de toda a água disponível, né, para abastecimento, ela vai para a produção de alimento, ela vai para a agricultura, Irrigação. ela vai para isso, irrigação. Então, é muito pouca a parcela que sobra para abastecimento humano. Só que a gente tem uma questão de direito de acesso, né, à água. Como é que fica essa história? Como é que funciona nesses momentos de emergência hídrica e como é que a gente está vivendo isso aqui no Brasil? O Brasil, a gente também, né, de novo, só lembrando que o Brasil é aquele país de dimensões continentais, então a gente trabalhar dados globais, assim, para o Brasil, às vezes dá uma leitura muito equivocada. Então é interessante a gente olhar para cá os dados das bacias, né, esses dados estão disponíveis no site da ANA, no Conjuntura de Recursos Hídricos, tem lá o balanço dos usos, mas de fato a irrigação é o uso mais... Rapidinho, A ANA é a Agência Nacional de Águas. Isso, não é uma pessoa. A ANA Não, é uma a ANA, a agência Agência que Nacional tem... de Águas, que Isso. produz já há vários anos esse material que se chama Conjuntura Nacional dos Recursos Hídricos, em que ela vai mostrando esses balanços, e de fato a irrigação é o uso que mais retira e mais consome água no Brasil e em várias das bacias hidrográficas, né? A irrigação, e é um uso que vem aumentando, aumentou mais de 30% nos últimos 20 anos, e a tendência é de aumentar. Isso, a gente está falando daquilo que é medido, aquilo que é outorgado, aquilo que está dentro da lei, que não necessariamente é a realidade, porque a água, a gente tem, né, essa noção no Brasil de que a água é superabundante, de que não vai faltar água, então tem um uso um pouco irresponsável em várias escalas, né, local, regional, municipal, estadual, e dos diferentes usos econômicos, né? Então a irrigação é realmente um uso que demanda muita água, e ele é um uso que ele retira a água, ele não necessariamente devolve a água naquele lugar, porque essa água vai virar alimento. Um outro uso que usa bastante água no Brasil é o abastecimento urbano, né? Seria aí pelas contas da água o segundo uso, sendo que também é bastante desigual, né? Se a gente for ver a quantidade de água que a ANA tem ali calculado, que a Agência Nacional de Águas tem calculado que é usada para abastecimento urbano, quase 1/8 dessa água vai só para a região, para os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Tá? Isso não é o que tem disponível, isso é o que é utilizado. Tá? Esses usos todos, eles são... você pensou na questão das prioridades, né? Como é que funciona quando falta água? Isso tudo está dentro do sistema de gestão de recursos hídricos, que tem a Agência Nacional de Águas como coordenadora, tem os comitês de bacia, né, dos estados, e tem reconhecido na Lei de Recursos Hídricos que os rios, eles são de domínio público, ou federal ou estadual, ou seja, você vai ter um comitê de bacia federal, um comitê de bacia estadual. Eu acho que essa parte de quem define os usos, esses usos prioritários, né, eu acho uma coisa interessante que, assim, água é o recurso natural, e recurso hídrico é a água com uso para alguma atividade, seja ela irrigação, abastecimento, mineração, indústria, termoelétrica, abastecimento animal, abastecimento rural, são vários desses usos que usam água, ou seja, o recurso hídrico, tá?
Então, existem essas várias atividades que utilizam, tem outorgas, ou seja, o instrumento, como tem no licenciamento ambiental, no caso do uso da água, é a outorga de água. Isso é feito ou pela Agência Nacional de Águas ou pelos órgãos estaduais, quando o rio é estadual. E a Lei de Recursos já define que a prioridade em caso de escassez é para o abastecimento humano e animal. Infelizmente, a gente está vivendo um momento em que não só o sistema de recursos hídricos, os comitês de bacia estão enfraquecidos, então tem sempre uma disputa com o setor elétrico, porque para o setor elétrico usar uma hidrelétrica é esvaziar a hidrelétrica, quando na verdade a gente precisa manter os reservatórios com água, que é uma das questões aí de conflitos dessa crise atual. Uma outra dimensão relacionada a garantir água para todos tem a ver com a dimensão do saneamento, e esse é um pouco que a gente fala, que eu acho que é o tema que aproxima mais das pessoas, tá? Porque depois que deu a outorga, a gente entra num outro sistema, uma outra lei, que é a Lei de Saneamento, que teve inclusive uma revisão dessa lei no ano passado, que é chamada aí do novo Marco Legal do Saneamento, né? E que essa lei, a gente já perdeu uma oportunidade importante, né? Que é, desde 2010, a ONU, e o Brasil é signatário, reconhece o acesso à água e esgotamento sanitário como um direito humano. Em 2015, teve uma nova resolução da ONU que reconhece que o acesso à água é um direito humano, o acesso ao esgotamento sanitário é outro direito humano, e eles são integrados, né? Porque antes era água e esgotamento sanitário juntos. Você garantiu o acesso... Só que loucura, né? Estamos falando de 2015, estamos falando de 2010. É algo muito recente. Sim, é muito recente. E essa lei que foi atualizada agora, né? A gente conseguiu ter uma lei de diretrizes nacionais para o saneamento no Brasil em 2007 somente, né? E saneamento é complexo porque ele tem muita relação com o território, né? Então tem muito a ver com o município. Saneamento, você fazer saneamento numa cidade do Sudeste, em São Paulo, é muito diferente de você fazer numa cidade cheia de igarapé na Amazônia, né? Então, não é exatamente uma coisa que você tem uma fórmula pronta, mas é uma grande carência no Brasil, é um grande desafio. Na minha avaliação e todo o trabalho que a gente tem feito no Instituto Água e Saneamento, que é muito menos um problema de dinheiro e muito mais um problema da gente vir ao longo de pelo menos os últimos 70 anos disputando qual é o real papel do Estado e nunca conseguimos avançar em criar, por exemplo, um sistema nacional de saneamento, como tem para um Sistema Nacional de Saúde, como tem para o Sistema Nacional de Meio Ambiente. A governança é muito confusa, continua confusa. Quem que faz? Quem que cuida da água, né, do ponto de vista do saneamento? Mas a gente tem diretrizes interessantes que devem ser guiadas, principalmente em situação de escassez, que é a base conceitual do direito humano à água e saneamento, que é não discriminatório, acessível tanto do ponto de vista físico, financeiro, de forma progressiva, garantindo quantidades mínimas, e junto a essa base conceitual do direito humano à água e esgotamento sanitário, tem um conceito da segurança hídrica, também pela ONU Água, né, UN Water 2013, que traz uma perspectiva muito interessante que serviria assim como uma diretriz para a gente olhar como é que a gente garante água em situações de escassez, que é garantir água em quantidade, qualidade adequada para todos, acessível do ponto de vista físico e financeiro, proteger as pessoas de poluição, proteger as pessoas de desastres naturais e climáticos, proteger os ecossistemas e garantir clima de resolução de conflito. Então, os comitês de bacias podem ser uma instância de resolver o conflito do ponto de vista das outorgas. Isso vai começar, isso é uma coisa que precisa começar a fazer desde já, né? A gente tem discutido, já tem um grupo de organizações que montaram a Aliança pela Água em 2014, nós já estamos nos articulando, conversando e discutindo, pensando assim, bom, o momento agora é mais urgente, porque é uma crise que pega uma escala muito maior, e no momento do Brasil em que uma falta de energia, falta de comida, aumento do preço da comida e falta de água podem intensificar mais ainda as tensões sociais que já estão complexas no Brasil hoje, né? Então levar para um 2012 um ano muito complexo, com mais essas tensões, e então
acho que algumas ações que poderiam já ser tomadas. Acho que em relação a esses usos da água, outorga, quem tem prioridade sobre o quê? O foco seriam os comitês de bacia, o Sistema Nacional de Saneamento, de recursos hídricos. Em relação ao direito humano, à segurança hídrica voltada para pessoas, seria no âmbito do sistema de saneamento, onde a gente tem, apesar das várias mudanças desse novo marco legal, ainda serem pouco compreendidas, elas são complexas. A gente teve agora um movimento muito grande de vários estados do Brasil criando as suas leis estaduais, então isso daí está resultando até num novo tabuleiro do saneamento, principalmente para água e esgoto, complexo do ponto de vista de quem vai cuidar do saneamento, que novas instâncias de governança estão sendo criadas, mas tem uma coisa interessante nessa nova lei para esse momento, que uma coisa que eu considero boa dessa nova lei é que ela leva para a Agência Nacional de Águas a responsabilidade de fazer normas de referência para a regulação do serviço, ou seja, aquilo que as empresas, sejam elas públicas, privadas, mistas, municipais, devem seguir, e que as agências que regulam os serviços, né, como são serviços públicos, podem ser concedidos, eles têm regulação, né? Mas, e no caso, diferentemente do setor elétrico, que é uma regulação centralizada, para saneamento é descentralizada. Então, a ANA tem que fazer essas normas que dão as diretrizes. E, ano passado, ela fez uma consulta pública para definir quais seriam as normas prioritárias. E nós conseguimos mobilizar várias organizações de sociedade civil para incluir nesse primeiro biênio, porque não estava incluído. A gente vê um pouco, a prioridade dessa lei sempre foi aumentar a participação do setor privado no saneamento, então eles não estavam considerando ações, e a gente fez essa mobilização para incluir nesse biênio as normas de referência para contingência e emergência, inclusive racionamento de água, para serem definidas o quanto antes, né? Isso está ainda, a gente, obviamente que essas normas estão todas atrasadas, mas a gente vê como prioridade nesse momento, e uma coisa importante para trazer a ANA para o debate, a ANA promover a construção imediata dessas normas, porque a gente conseguindo ter essas diretrizes até o final do período de estiagem ou até o início do verão, vai ser um conjunto de diretrizes que qualquer cidadão pode cobrar da sua prefeitura, pode cobrar do seu governo do estado, pode cobrar da concessionária, porque essas diretrizes estão lá definidas, e se o ente, ou o governo, o município, ou a prestadora de serviço quer fazer parte desse novo arranjo que o marco legal define, ele tem que seguir as normas da ANA. Então, essa é uma coisa muito importante que está agora, que assim, a gente tem na sociedade já muito acúmulo, e nos governos, e nas próprias companhias de saneamento, sejam elas privadas ou públicas, expertise para poder montar as diretrizes. Por exemplo, a gente teve né, vivemos ainda a pandemia de Covid-19, mas ao longo do ano passado foram feitos vários mapeamentos, né, de falta de água em comunidades, principalmente em ocupação urbana precária, num momento de uma pandemia cuja principal recomendação é lavar a mão. Né? Uhum, então, para você garantir esse direito, ficava ali uma briga entre quem que tem que fazer. Né? Na hora que a gente consegue ter uma norma de referência nacional, a gente consegue, por exemplo, ter como norma, tem que implantar na entrada da comunidade um reservatório, ou seja, uma caixa d'água grande, para quando tem água na rede, encher, e à noite, na hora que as pessoas chegam em casa, elas podem utilizar essa água do que ficarem sem água, como a gente tanto viu no caso da crise de abastecimento de água na região metropolitana recente, e está vendo em outras cidades que, nesse momento, só no estado de São Paulo tem mais de 1,5 milhão de pessoas já em racionamento. Curitiba já está com situação de racionamento desde o ano passado. Exatamente, já tem várias cidades com racionamento de água. Minas Gerais tem várias cidades. Minas Gerais também. Minas Gerais, inclusive, agora tem até notícias recentes do recorde de queimadas, né? Isso vai piorando também. Mais de 120 focos de incêndio. Ou seja, essas questões que vão acontecendo no território, que a gente não necessariamente faz o link, né, do como elas vão afetar a água que chega na nossa torneira, elas afetam sim. Porque à medida que a gente está num momento seco, com queimada, isso vai dificultar a formação de chuvas. Isso vai piorar as condições para que a gente volte a ter um ciclo virtuoso, né, de renovação da água. Então, realmente a situação ela é de muito alerta nesse momento. É uma emergência hídrica, né, como você bem colocou. Sim, para uma boa parte do país, sim.
já instalada e com potencial para começar a ampliar para outros, porque à medida que... E uma crise vai puxando a outra, porque à medida que o setor elétrico começa a consumir mais água dos reservatórios do Nordeste, a crise vai indo para o Nordeste também, entendeu? Uhum. Então, a água, ela tem essa questão, ela, ao mesmo tempo que ela nos conecta, ela também conecta todos esses problemas e potenciais crises. Maru, recentemente a gente ouviu também uma parte, uns trechos dessa série histórica, né, que o MAP Biomas está fazendo com relação a fogo, com relação a desmatamento, e teve um da água também, que você participou da apresentação dos dados. Eu queria que você nos contasse o que quer dizer que o Brasil perdeu em 30 anos 15% da cobertura superficial de água no país. Isso, dentro de tudo que a gente acabou de conversar, qual que é o impacto disso nas regiões hidrográficas, né? Bom, isso tem um impacto... isso talvez ele mostra, acho que como resultado, a gente vai ver muito mais uma consequência, né, que é, diminuiu a água. Por que diminuiu a água? Porque foi assoreada aquela região, porque foi desmatada aquela bacia, porque estão tirando mais água do que é possível de repor, né? Então eu vejo muito mais essa diminuição como um dado de consequência do que está acontecendo naquelas bacias hidrográficas. Também é possível verificar, né, que a necessidade da gente não só trabalhar com séries históricas mais atualizadas, mas também no que diz respeito à água, a gente não pode ficar trabalhando com cenários de curtíssimo prazo. Esse verão não choveu, o próximo vai chover. Ela permite, né, ao ver esse período de 20 anos, você consegue ver 10 anos atrás como é que estava, 5 anos atrás como é que estava, e não mais ficar trabalhando com dados de quando esses reservatórios foram construídos. Por exemplo, a gente ainda usa como dados para fazer medição do nível de um sistema Cantareira, de um sistema Guarapiranga, aquilo que se supunha que cabia de água lá, e não aquilo que cabe de fato, porque aquelas bacias foram degradadas e estão aquelas represas assoreadas. Então, esse mapeamento ele é muito importante, ele é muito, primeiro, é inédito, né, em termos de fazer esse mapeamento das águas superficiais, e ele permite, principalmente em cruzamento com os outros, começar a identificar melhor o quanto que esses usos irracionais e suicidas, né, que nós estamos fazendo no território, vão impactar aquele que é o recurso mais precioso, seja para as atividades econômicas, seja para a manutenção dos ecossistemas, seja para a manutenção da nossa qualidade de vida, que é a água. Claro. Para a gente indo já encerrando, Maru, você falou, né, para ontem, né, a gente frear o processo do desmatamento, enfim, todo o mau uso que a gente que vem sendo feito. Você colocou nas caixinhas devidas, né, as responsabilidades também, que não é só consumidor, né, mas sim tem toda uma questão de governo, planejamento, governo federal, estadual, municipal, empresas, né, o setor privado também, né, os setores produtivos, enfim, todo mundo tem sua parcela aí de responsabilidade. Mas a gente sempre tem a pergunta, e a gente sempre tenta trazer aqui no podcast o que pode ser feito, né, a curto prazo, ou enfim, o que pode ter de efetividade também, onde mais pessoas possam se envolver. E aí eu te pergunto pela questão do reflorestamento, da regeneração. A gente está na década de restauração de ecossistemas, né? Começou a época de restauração de ecossistemas e trouxemos, em alguns casos, ótimos exemplos, na própria Minas Gerais, que a gente estava falando, de lugares onde nascentes voltaram depois de um processo seguido, né, de reflorestamento. Vendo todo esse cenário, como é que ele entra na questão hídrica, dessa emergência hídrica, essa questão do reflorestamento, da regeneração, na recuperação de ecossistemas, Maru? Bom, a regeneração
algo que tem tudo a ver com a água, né? Porque a água é um ciclo constante, né? O ciclo da água é um ciclo constante de renovação e regeneração. A gente está aí há 500 milhões de anos com essa mesma quantidade de água se transformando em vapor, chovendo e se distribuindo pela Terra. O que a gente tem feito nos anos mais recentes é diminuir, né, inclusive os espaços de renovação da água, que são os ecossistemas, que são as áreas úmidas. Então, a regeneração desses espaços, ela é fundamental, né? Ela é a gente manter bacias hidrográficas saudáveis, ou seja, com as suas nascentes protegidas, com as suas margens, com as APPs protegidas, são fatores fundamentais para a gente ter um ciclo virtuoso de renovação da água. Importante lembrar, né, que quando seca, não é só a represa que seca, é todo o solo naquela altura, não só o da represa, mas por vários quilômetros, ele também está seco. Então, quanto mais a gente tiver cobertura de vegetação, a água que vai repor, ela vai conseguir fazer aquela pocinha, vai entrar devagar no solo e vai alimentar os lençóis freáticos, porque não é só a água da chuva que cai naquele momento que escorre que vai encher a represa. Na verdade, você vai ter que encher todo esse solo para poder encher a represa, né? Não é uma coisa separada da outra. Então, a regeneração ela é fundamental em escala continental. A gente precisa, de fato, parar o desmatamento indiscriminado da Amazônia, precisa avançar de forma acelerada na regeneração. A gente realmente já vê indícios de perda de força dos rios voadores. Sem estes, o Brasil ele vira um deserto, né? Então, nós estamos aí com sérios riscos mesmo de transformar o país dos rios num país dos desertos. Então, é primordial, absolutamente emergencial a gente parar com o desmatamento, a gente parar com queimadas e avançar na regeneração o máximo possível. A regeneração ela tem um potencial enorme não só de melhoria dos ambientes, né, mas de geração de novos negócios, de novos empregos e de melhoria de qualidade de vida. E a regeneração, eu acho que ela, a gente falou dessa escala continental, mas eu acho que ela também vai para uma escala muito local, né, Paulina? Porque a água, apesar dela ter esse monte de questões que são globais, a questão da água ela é muito local também. No local que chove, é no local que falta. Então, também tem muita possibilidade da gente trabalhar. O próprio saneamento, que a gente pensa para o saneamento do século XXI, ele é mais circular, ele é mais local. É você usar melhor a água que cai naquele lugar, é você devolver a água que cai naquele lugar onde ela choveu. Isso aí você tem ela ajuda na absorção, né, Maru, no solo, para poder guardar melhorar a absorção, de diminuir o risco de enchente, né, de melhorar a qualidade dos ambientes, porque a gente tem vários projetos em diferentes lugares do mundo, né, de projetos urbanos que vinculam tanto a coisa de melhoria do ambiente urbano para estruturas de reposição da água e que estão melhorando não só a qualidade de vida das pessoas, quanto diminuindo enchentes e quanto guardando água para usos não potáveis, né, que é uma boa parte do uso que a gente faz de água não potável, né? Obrigada, Maru. Obrigada por seu tempo e por essa entrevista aqui hoje no Voz do Planeta. Muito obrigada, Paulina. Sempre um prazer falar com você. E acho que o momento agora é de entender o que está acontecendo, entender que é possível agir, sim. Seja planejar melhor como é que a gente vai usar a água daqui e ao longo do verão para ter água no que vem e incorporar no dia a dia a regeneração, parar de desmatar e de queimar. Boa. É isso aí, querida. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.